para você que está acompanhando a nossa programação do canal 10.2 e também do nosso YouTube, o canal NC News. Eu, Raira Lima, estarei na apresentação da 4ª edição do Agora Amazonas, te trazendo informações e te mantendo muito bem atualizada. E a gente já traz informações para vocês a respeito de política. Porque a nossa repórter do NC News, a Andresa Maria Cunha, entrevistou hoje o vereador Amaury Gomes aqui em Manaus e ele fez um balanço do início do mandato e comentou também os principais desafios da cidade. O parlamentar também opinou sobre temas que impactam diretamente a população. Vamos conferir. Vereador, muito em breve o senhor já vai entregar, né, o seu cargo, porque Jaqueline volta, né? Joana Dark vai voltar para o cargo dela lá que Jaqueline está ocupando. Então, como é que o senhor enxerga que foi o seu mandato nesse pouco tempo? Olha, a gente avalia de acordo com o que a população tem nos dado esse feedback, né? E graças a Deus, com o nosso trabalho atuante, fiscalizando, porque um vereador ele tem essa função, né? Além de legislar, fiscalizar, cobrar o executivo, e nós fizemos isso com muito êxito e com muita energia. E a sociedade nos deu essa resposta. Graças a Deus, né? Hoje a gente pode andar nas ruas e é só elogios. Graças a Deus. Apesar de ter sido pouco tempo, o senhor teve a oportunidade de fazer, né, de indicar ali alguns projetos de lei. A gente viu aquele da questão da sinalização, né, da iluminação. Quais são os projetos que o senhor acha que possam trazer algum impacto, né, para a vida da população dos manauaras? Bom, nós passamos, apesar do curto período, nós tivemos projetos relevantes para a cidade de Manaus. Por exemplo, a obrigatoriedade da sinalização dos radares, né? Muitos manauaras estão pegando multa diariamente. Nós temos aí a obrigatoriedade também do fim do tapa-buraco e sim recapeamento, né, de trechos completos na cidade de Manaus. E agora um recente que obriga, né, os pet shops, por exemplo, para causa animal, a ter monitoramento 24 horas para evitar, né, questões de maus tratos e blindar, inclusive, os próprios estabelecimentos, né, uma vez que a gente já teve vários casos de maus tratos de animais nesses locais, né, de banho e tosa. Então, são projetos que vão ajudar a cidade de Manaus. Agora nós estamos entrando com um novo projeto amanhã que vai responsabilizar diretamente o prefeito da cidade de Manaus por qualquer tipo de acidente. É uma responsabilidade dele, ele precisa ter a ciência de que a cidade, a infraestrutura é de competência dele. E quando uma pessoa cai, morre num buraco, uma pessoa cai, quebra um pé, é de responsabilidade do prefeito. Então ele está na hora de arcar com esses prejuízos. A gente sabe que o senhor é da causa animal, né? Mas o senhor teve aí... está tendo um mandato bem contundente com relação à Prefeitura de Manaus, né? O que levou o senhor a seguir esse caminho, não tanto pelos animais, digamos assim, né? Acaba que a sua causa, ela perdeu, não vou dizer a força, mas o senhor acabou focando em outras coisas. Por quê? Na verdade, a causa animal, eu faço isso diariamente. Lá na clínica, né? A gente ajuda vários animais. Por exemplo, ontem nós fizemos um resgate que acabamos nem divulgando nas redes sociais. Só que Manaus não existe só animais. A falta de políticas públicas para os animais ela é uma consequência de uma corrupção que houve um desvio, por exemplo, numa secretaria de meio ambiente, onde o dinheiro não chegou lá no final, e aí os animais foram consequentemente penalizados. Quando a gente corta o mal pela raiz na corrupção lá no início, vai ter castramóvel para animais, vai ter vacina, vai ter atendimento veterinário. Então a gente precisa focar no centro do problema. Não adianta a gente ficar lá enxugando gelo, resgatando os animais, sendo que a gente não está ali do outro lado cobrando a prefeitura para que ela faça os investimentos lá na ponta inicial. Então a gente segue, né, essa linha de que é melhor prevenir do que tentar depois corrigir um problema crônico. Agora, falando, sim, da questão da causa animal, eu cheguei a conversar com a deputada Joana Dark, que hoje é secretária, né, da Proteção Animal, e ela chegou a falar para mim o seguinte, que eles têm uma parceria com o CCZ, que é do município, porém, eles não podem atuar como município, que o correto era a cidade ter ou unidades básicas, né, de saúde animal, ou pelo menos uma instituição que fosse um hospital para animais. O senhor concorda com essa situação? E o que o senhor acha que fez Manaus ainda não ter
a um local como esse? Porque o CCZ, querendo ou não, não é local para abrigar animais, né? É um local de controle de zoonose, que aí a gente tem a questão da castração que entra nessa situação. Mas como é que o senhor enxerga esse cenário, sem esse local próprio para os animais? Aí a gente vê, né, que é falta de interesse com a questão pública. Eu fiz um projeto, inclusive, solicitando a criação de um abrigo municipal. Esse projeto foi barrado de entrada na Câmara Municipal pela base da Prefeitura, porque, segundo eles, iria gerar gastos, né, para o município, mas é uma necessidade. Centro de Controle de Zoonoses, eu fiz um requerimento pedindo a descentralização. Hoje está lá na Zona Oeste, só que a Zona Leste, por exemplo, Zona Norte, existem dados e existem uma quantidade absurda de animais com zoonoses. Então a gente precisa pegar e tirar isso de um ponto da cidade e levar para todas as áreas. Nem todo mundo tem todo dia, por exemplo, um dinheiro para pagar um Uber para levar um gatinho lá da Zona Leste para a Zona Oeste. Então, a questão, né, da falta de comprometimento dos nossos gestores. Hoje nós temos um hospital veterinário que pode sim atender, não vejo problema algum, mas que também realmente precisa da competência do município. O prefeito não pode se eximir da responsabilidade dele, né? É constitucional, os animais estão sobre a tutela do município também. Então ele precisa atuar. Ultimamente ele não tem feito absolutamente nada nesses últimos 6 anos. Agora falando sobre a Orla de Manaus, né? A gente viu aí essa entrega de uma praia ali perto do Educandos, mas falando como um todo da Orla, como é que o senhor enxerga a situação da questão do lixo, da questão da conservação ali da água? O que o senhor percebe disso? Eles fizeram, né? Inclusive, há uma grande manifestação por parte da prefeitura sobre a entrega dessa orla, que realmente é algo que vai beneficiar a sociedade. Mas a gente, se for um pouquinho, alguns metros mais à frente, lá na Manaus Moderna, está um lixaral horrível. A porta de entrada da cidade de Manaus via fluvial é só lixo. Já fiz vários requerimentos. O problema é o seguinte, que não é culpa do vereador. A gente faz o requerimento, a secretaria é notificada, mas os secretários fingem que não chegou nada lá, eles fazem vista grossa. E aí fica difícil, né? A Câmara Municipal de Manaus, ela precisa ser mais contundente. É que nem eu digo, só existe falta de políticas públicas, só existe corrupção quando os vereadores são coniventes com o que está acontecendo. Agora, falando aí de polêmicas, né? Digamos que o senhor foi, em pouquíssimo tempo, um parlamentar bem polêmico, né? A gente viu a situação Roda Gigante e outras questões, inclusive da demora, né, dessa última vez que o senhor foi chamado para a Câmara Municipal, de poder ali oficializar o seu retorno. Como é que o senhor enxerga isso? Por que o senhor acha que isso tem acontecido? Quando você opta, né, em se expor demais, em cobrar e fiscalizar, tu vira alvo. É uma coisa natural. E aí foi o que aconteceu comigo, né? Eu decidi caminhar pelo lado oposto, por exemplo, de uma base que é totalmente a serviço da Prefeitura de Manaus. E, por exemplo, a Roda Gigante concluiu o inquérito policial e a delegacia viu que não houve desligamento por parte de ninguém. Só que isso não foi divulgado, né, na imprensa. Inclusive, eu vou, em algum momento, fazer um vídeo sobre isso. A Roda Gigante parou naquele dia por falha técnica, por incompetência dos operadores, da empresa, né, que até hoje não tem sequer comprovação de que aquilo não era uma ligação clandestina. Para você fazer uma ligação de qualquer equipamento, você precisa ter uma autorização da concessionária. E essa empresa não tem sequer isso. E nós fizemos a denúncia, o inquérito policial foi concluído e aí nós não fomos acusados, né, de sabotagem, que nem o prefeito. Agora ele vai ter que sustentar a fala dele e responder o processo, porque vai vir. Eu lembro que quando o senhor entrou, né, uma dúvida grande era de, será que ele vai ser base ou não do prefeito? Porque existiu ali no início muitas falas, né, das pessoas de fora, não, ele vai acompanhar o prefeito. O senhor acabou de dar um pouco dessa resposta, né? Mas o que fez o senhor decidir, assim que o senhor pisou na Câmara, que o senhor não ficaria ao lado do prefeito? Manaus hoje ela vive dias ruins para a população de Manaus. Eu seria um grande de um covarde de eu ter praticamente 8 mil votos e chegar lá dentro e me calar diante de corrupção, diante de escândalos. As cidades do Brasil, elas só não avançam porque, infelizmente, muitos políticos entram com interesses próprios. Aí, quando isso acontece, tudo para, tudo desanda, é um erro em cascata que aí acumula corrupção, acumula omissão do poder público, e isso a gente não concorda com isso.
logo lá quando nós entramos, eu cheguei, conversei com o prefeito, falei, ó, vou procurar fiscalizar, vou apontar os erros e vocês vão ter totais condições de corrigir. Corrigiu, maravilha. Eu sou homem suficiente para chegar na minha rede social e falar, ó, gente, reclamamos aqui, entramos com requerimento e foi corrigido o problema. Mas não foi isso que aconteceu. Então, para nós não tem negociação com esse tipo de gente. Não está interessado em resolver os problemas da cidade, eu quero a distância. Finalizando o seu mandato, temos aí pretensões, pré-candidato, candidato a alguma coisa nas eleições de 2026? Bom, nós estamos avaliando até dia 30 agora, a gente vai ter um posicionamento, né? Eu vou fazer um pronunciamento nas minhas redes sociais. Inclusive, saiu uma pesquisa agora onde nós saímos bem posicionados, né, para deputado federal. Vamos analisar, avaliar junto com toda a equipe, mas tudo vai depender, né? Eu prefiro terminar esses últimos dias aí de mandato. Inclusive, eu tenho projetos de leis importantes que precisam avançar ainda. Na hora que eu sair, os projetos vão continuar. Aí vai depender dos vereadores, né? Se vão dar sequência ou não. Independente do seu futuro político é incerto, já temos um lado, o senhor já está apoiando alguém, pode falar, não pode falar? A gente está avaliando, né, todos os parlamentares aí que estão disputando o governo do estado do Amazonas, mas eu vejo com bons olhos, por exemplo, o senador Omar Aziz. É um cara assim que tem representado, né, o estado lá no Senado Federal e eu acredito que ele retornando ao governo, com toda certeza vai ser muito melhor que o Davi Almeida. O Davi Almeida não conseguiu cuidar de Manaus, vai cuidar do estado? Então fica até o meu alerta aí para a população do interior. Cuidado, Davi Almeida está querendo virar governador. Ele vai acabar com o município, com o interior, assim como ele está fazendo com a nossa cidade. E uma mensagem rápida que o senhor deixa, primeiro sobre o seu mandato e segundo para a população de modo geral. É que nós conseguimos, né, fazer e mostrar para a sociedade o que de fato um vereador tem que fazer. É basicamente isso, não é promessa, não é firula. É você sentar em cima da cadeira do vereador ali e rasgar, debruçar as camisas aqui e rasgar o nó em cima do prefeito. Porque o que acontece na cidade de Manaus é um absurdo. Se todos os vereadores fizessem isso, fiscalizassem, as coisas seriam totalmente diferentes. E a minha mensagem para você, manauara, amazonense, não venda o seu voto. Quando você vende, você vai colocar um monte de incompetente lá dentro. E aí, ó, infelizmente, muitos entram com pele de cordeiro, mas são verdadeiros lobos, na verdade, que vão acabar prejudicando a vida da nossa sociedade. Tá aí, você acompanhou, né, na fala do vereador Amaury Gomes, o balanço que ele fez a respeito do mandato dele. Então, ele também deixou ali umas dicas para quem estava acompanhando, né? Ele também falou ali os desconfortos dele que ele está tendo, né, em relação à política. Mas a gente ainda continua trazendo informações políticas, porque a Prefeitura de Manaus lançou hoje a pedra fundamental da Academia de Polícia Municipal da Amazônia. O projeto é um marco porque vai centralizar a formação e o aperfeiçoamento dos agentes municipais. A sede vai funcionar na Vila da Prata e a promessa é de uma estrutura moderna para preparar a guarda para os desafios da segurança na capital. Patrickson Duarte tem as informações. Exatamente, nós estamos ao vivo diretamente com o prefeito Davi Almeida, pois hoje teve o lançamento do projeto da Academia de Polícia de Formação da Guarda Municipal aqui de Manaus. Vale ressaltar que é a primeira na Amazônia e quem vai falar para a gente sobre essa novidade é o prefeito. Prefeito, eu queria que você falasse justamente sobre isso. Como essa academia ela vai tornar ainda mais forte, mais pujante esse trabalho que já é realizado pela Guarda Municipal aqui na nossa cidade, porque não é necessariamente uma responsabilidade da prefeitura, mas ainda assim a prefeitura se preocupa com isso e tem essas ações voltadas nesse sentido. Sim, a responsabilidade da segurança não é das prefeituras, mas se você for olhar, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, todas as capitais, todas as cidades passaram a fazer concurso público para guardas municipal armado, para que possa diminuir o número de assaltos, de roubo em lugares turísticos e tudo mais. Aqui a gente conseguiu. A nossa guarda, que já tem mais de 400 homens e mulheres armados, é um exemplo para o Brasil. E nós queremos ampliar essa nossa atuação. A Prefeitura já tem uma escola de formação do serviço público.
essa academia, ela vai se somar ao que a Prefeitura já tem, a ESP, para que a gente possa treinar tanto as guardas municipais de todo o estado, como também as forças de segurança municipal da Amazônia. Então, com isso, a gente vai sempre estar aprimorando os nossos serviços, com cursos de formação, aperfeiçoamento e dessa forma dar a nossa contribuição para a segurança pública de todo o estado. Prefeito, ainda uma pergunta nesse sentido. Uma coisa que as pessoas em casa podem se perguntar é a respeito de editais para integrar a Guarda Municipal. Como que a Prefeitura já vem trabalhando? Quando serão lançados os próximos editais nesse sentido? Confirmado, dia 23, é o lançamento e publicação do edital da Guarda Municipal com 590 vagas para novos agentes de segurança municipal. Obrigado pelas informações, prefeito. Então é isso. Você que quer também fazer parte da Guarda Municipal, fica ligado porque são mais de 500 vagas que serão lançadas e agora também a cidade de Manaus vai receber essa academia de formação da Guarda Municipal, que vale ressaltar é a primeira aqui na Amazônia. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Patrickson, pelas informações que vem trazendo aqui, atualizando, né? Você que está acompanhando o Agora Amazonas, te atualizando em tudo o que aconteceu no mundo e também aqui em Manaus. Olha, o Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade 2 deputados e um parlamentar por corrupção e desvio de emendas. A decisão ela foi tomada nesta terça-feira e as penas são em regime semiaberto. E a Câmara ainda vai decidir sobre os mandatos. Quem traz essas informações direto de Brasília é a nossa repórter Ingrid Santos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade condenar nesta terça-feira 2 deputados federais e um ex-parlamentar do Partido Liberal, além de outros 4 envolvidos por corrupção passiva e também desvio de emendas parlamentares. O relator do caso é o ministro Cristiano Zanin, que votou pela condenação de todos os acusados e foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e também Flávio Dino. Entre os condenados estão o deputado licenciado Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, com pena de 6 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto e também 300 dias de multa. O deputado Pastor Gil, também do Maranhão, condenado a 5 anos e 6 meses em regime semiaberto e 100 dias de multa. E o ex-parlamentar João Bosco, de Sergipe. Hoje ele é suplente, condenado a 5 anos de prisão e 100 dias de multa. Como o regime inicial é o semiaberto, caberá então à Câmara dos Deputados decidir sobre a manutenção dos mandatos de Josimar e Pastor Gil, além de avaliar também a situação de João Bosco. Ingrid Santos trazendo as informações direto de Brasília para você que está nos acompanhando. Agora a gente vai falar sobre o imposto de renda, porque a Receita Federal vai exigir declaração de ganhos com apostas online no imposto de renda a partir deste ano, para aumentar o controle e evitar sonegação. Quem vai trazer informações para a gente é a nossa repórter Andresa Maria Cunha. Enquanto isso que vai entrar a matéria a respeito dos ganhos, que vem essa declaração de imposto de renda, olha, a Receita ela vai exigir essa declaração de ganhos com apostas online no imposto de renda a partir de 2026 para aumentar o controle e evitar essa sonegação. Os contribuintes precisam ficar atentos em relação ao período da declaração de imposto de renda, visto que passou esse período, a pessoa vai precisar pagar-lhe multa. Ontem tivemos aqui recebemos nos nossos estúdios a contadora Maria Regina, que trouxe essas informações para a gente e tirou ali as dúvidas em relação ao imposto de renda. Mas agora você vai conferir a respeito da matéria da Andresa Maria Cunha. Pois é, se você tem o costume de fazer apostas e no ano de 2025
teve um belo ganho nessas apostas online, é bom ficar de olho que a Receita Federal agora vai pedir que você faça o imposto de renda, dependendo, né? Você vai ter que declarar aí, dependendo de quanto foi esse ganho. A regra atual, ela consta aí que você precisa ter ganho mais de 28, na verdade, exatamente ou acima de R$ 28.467,20 em apostas esportivas ou jogos online no ano de 2025. Isso vai incluir os sites, né, que são as bets, os jogos de cota fixa e também a loteria esportiva. Algumas loterias estão inclusas nisso. Vale ressaltar que nessa regra, o que eles dizem? Ah, você ganhou em 2025 R$ 40 mil, mas desses R$ 40 mil, na verdade, 20 mil foi o valor que você gastou em aposta, então você teve um lucro de 20 mil. O olho deles é no lucro que você teve aí nessas apostas. Então, se o teu lucro foi 20 mil, você não vai precisar declarar. Aí, o que você vai precisar informar ali? Vai ter que informar os ganhos com essas apostas, né? O que entrou como renda tributável e também o dinheiro que vai ficar parado aí. Digamos que você teve esse ganho e aí ali esse dinheiro está rendendo, fica lá bonitinho. Você vai ter que declarar isso como bens e direitos. Vale ressaltar que se tu deixou um saldo lá na Bet e esse saldo ultrapassar os R$ 5 mil, fica lá paradinho, você também vai ter que declarar se isso somar no final, se isso somou no final de 2025, R$ 5 mil. Então, assim, é bom ficar de olho. Isso é uma ação da Receita Federal para poder fiscalizar melhor essa questão das apostas. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que teve uma crescente grande de pessoas apostando. Óbvio, né, que não é a realidade de todo mundo ganhar mais de R$ 28 mil em apostas. Confesso que eu não sei como funciona essa questão das apostas, mas eu acredito que você tenha que ter investido ali um bom dinheiro para conseguir ter um retorno de todo esse montante, né, de mais de R$ 28 mil. Mas fique esperto, se você já tem o costume, se você sabe como apostar e teve esse rendimento em 2025 superior a R$ 28 mil, fique esperto, porque senão você pode ser pego pelo leão. Eu volto com você. Obrigada, Andresa. E vale também relembrar, você que está acompanhando a gente, que essa questão de aposta, só se você veja ali em relação à casa, né, de aposta, se está tudo legalizado e também verificar se tem algum valor sobrando em sua conta, para não utilizar o dinheiro de boletos, de dívidas, utilizando em aposta, para você não ficar ali com um buraco. Olha, a gente vai mudar um pouquinho de informação, a gente está trazendo essas atualizações a respeito da situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sobre a prisão, sobre o estado de saúde dele, mas agora a gente vai trazer a informação porque, por unanimidade, a Justiça manda restabelecer a segurança e motorista de Bolsonaro. Quem vai trazer essas informações é a repórter Ingrid Santos. Pessoal, a quarta turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região decidiu, então, por unanimidade, restabelecer os benefícios concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, então, inclui a manutenção de estrutura com carros oficiais, seguranças, motoristas e assessores previstos em lei para ex-mandatários. Essa decisão ela foi assinada ali em 13 de março, então o caso ele foi relatado pela desembargadora responsável pelo processo, que analisou recursos apresentados pela defesa após a decisão da Justiça Federal de Belo Horizonte suspender os benefícios. Então, em uma liminar anterior, parte das prerrogativas já haviam sido ali restabelecidas, mas os motoristas permaneceram suspensos na decisão. Então, essas são as informações de momento. Qualquer novidade em relação ao ex-presidente, a gente volta na programação. Muito obrigada, Ingrid. E
Olha, a gente está acompanhando, né? A gente tem uma equipe lá em Brasília e está acompanhando de perto a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em relação à prisão e também a respeito da situação da saúde do ex-presidente. E essas informações a gente vem trazendo para você que está acompanhando a nossa programação e também que acompanha o Agora Amazonas. Mas agora a gente muda um pouco de assunto. A gente vai trazer informações sobre eventos climáticos, porque a crise do clima no Brasil já não é mais uma previsão para o futuro. Uma pesquisa do Instituto Talanoa revela um dado alarmante de 24% dos brasileiros já precisaram sair de casa temporariamente. Isso significa que 1 em cada 4 moradores deste país já foi expulso do próprio lar. As enchentes e os deslizamentos são as causas mais comuns, mas o estudo mostra que as ondas de calor e a falta de energia também estão no topo da lista. 40% dos entrevistados dizem que a saúde foi afetada pelo clima extremo. Na mesa do cidadão, o impacto ele chegou para 37% das pessoas que viram a comida ficar mais cara. 7 em cada 10 brasileiros acreditam que esses eventos estão cada vez mais frequentes. A maioria apoia obras de adaptação nas cidades, mesmo que isso gere transtornos imediatos. Olha, o tamanho desse problema da Dona Maria, do seu Zé, não é só uma chuva que cai lá fora, não. É o seu dinheiro que vai embora, é a sua saúde que fica balançada. Quando o clima extremo ele vira rotina, a conta chega na luz, no preço do feijão e no sono perdido com medo da encosta ou do rio subir. O governo ele precisa parar de reagir à tragédia e começar a prevenir o desastre. A gente ainda fica trazendo essas informações para vocês que estão nos acompanhando a respeito desses eventos de climáticos e a gente vai trazer agora uma informação que subiu para 7 o número de municípios em situação de emergência aqui no Amazonas, por causa da cheia dos rios. O dado foi divulgado pela Defesa Civil do Estado. O avanço das águas já atinge comunidades e provoca alagamentos e dificulta o acesso em diversas regiões. Famílias enfrentam aí prejuízos e risco de isolamento. As autoridades monitoram o nível do rio e organizam ações de apoio à população afetada. A orientação é que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos alertas oficiais e as autoridades monitoram a situação e preparam ações, assistência à população atingida. Então, para você que mora em área de risco e precisa ali sair do local, ainda mais no inverno amazônico, então essa é uma boa sugestão para você sair, se tiver para onde ir, é claro, puder passar um período fora da sua residência, se você mora em um local de vulnerabilidade, saia, se organize, aí quando melhorar as coisas, aí você retorna para a sua residência, para você não ficar ali em uma situação no qual possa acontecer coisas bem piores. Olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e trazer as informações para vocês que a Prefeitura de Manaus anunciou nesta semana a criação de um parque tecnológico no centro da cidade. O projeto ele foi apresentado pelo prefeito Davi Almeida e prevê investimento de mais de 14 milhões de reais. A Andresa Maria Cunha tem os detalhes e vai trazer essas informações agora na sua tela.
Pois é, a Prefeitura fez esse anúncio sobre a criação desse parque tecnológico lá no centro da cidade e o investimento para a criação desse parque é de 14 milhões de reais. Esse parque vai ser ali num casarão no centro histórico da cidade, no Largo de São Vicente. O objetivo é transformar esse espaço num super encontro de tecnologia, economia, para ali reunião de startups, enfim. A Prefeitura, ela diz que essa vai ser uma oportunidade, né? Vai criar ali, gerar empregos, rendas, a oportunidade de conversas sobre as novas tecnologias e a história da Amazônia. O objetivo é fomentar a economia local. Esse casarão ele fica ali em frente ao Mirante Lúcia Almeida, no centro da cidade, um espaço que está tendo uma requalificação urbana, onde o prefeito já fez também o lançamento da pedra fundamental do Aquário de Manaus, que eles têm aí o objetivo de começar essa construção até junho deste ano. Então ele está tentando fazer uma requalificação no centro da cidade e agora eles lançam aí esse projeto da criação desse parque tecnológico que pretende criar oportunidades e geração de renda para os manauaras. Eu volto com você. Muito obrigada, Andresa. É uma opção para gerar ali mais renda, né? E também uma opção de lazer para os amazonenses e também os manauaras, né? Ali já começa a se planejar quando já sair esse projeto, já sair do papel, e já se planejar para ir lá, levar a família para passear com uma área de lazer. Olha, durante a nossa programação a gente vem trazendo as informações a respeito do Daniel Vorcaro, né? Trazendo essas informações para vocês, te atualizando de tudo que está acontecendo. E acabou de chegar essa informação de Brasília que a Polícia Federal ela retira computadores com dados de Daniel Vorcaro da sala cofre do Senado Federal. Quem vai trazer as informações agora é a repórter Ingrid Santos. Oi, pessoal, estamos aqui no Senado Federal, onde a Polícia Federal, na tarde desta terça-feira, pegou e recolheu todos os equipamentos que armazenavam dados de quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso na penitenciária de segurança máxima aqui de Brasília, né? Esse mandato da Polícia Federal veio após o ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator André Mendonça, suspendeu o acesso dos membros da CPMI do INSS aos dados pessoais do banqueiro. Então, essa medida veio ser cumprida até às 16 horas da tarde. A polícia ainda estava aqui, estava sendo acompanhada pela Polícia Legislativa do local, onde eles abriram uma sala cofre e que guardavam todos os armazenamentos de dados do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Então, esse pedido do ministro foi aceito nesta terça-feira e ainda segue aqui em apuração para mais desdobramentos da CPMI, que investiga as fraudes do INSS. Eu volto com vocês. E a Ingrid Santos, ela vai entrar durante a nossa programação, que se tiver qualquer atualização a gente interrompe os nossos noticiários e ela entra trazendo as informações a respeito do Daniel Vorcaro, direto de Brasília. Agora, a gente vai trazer informações para vocês da escala 6x1, porque o governo federal, ele subiu o tom e mandou um recado direto para o Congresso Nacional. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, disse hoje que o governo não vai aceitar enrolação na votação sobre o fim da escala 6x1. Boulos afirmou que se o projeto não avançar no ritmo esperado, o presidente ele pode enviar uma proposta própria com pedido de regime de urgência e a Andresa Maria Cunha vai trazer essas informações na sua tela. E parece que a escala 6x1 pode voltar logo a ser debate lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque o que acontece? O ministro Guilherme Boulos, ele anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele pretende ali encaminhar um projeto, né, com regime de urgência
para a Câmara dos Deputados e para o Senado, para que seja logo votado essa questão da escala 6x1. Ele faz isso porque o Congresso está demorando, né, a fazer toda essa análise e a pôr em pauta, de fato, as questões da escala 6x1. Se por um acaso isso vir a acontecer, porque é ainda uma possibilidade, a Câmara dos Deputados e o Senado eles vão teriam 45 dias cada um para analisar toda essa situação, ou então essa proposta trava a pauta. Mas o que a escala 6x1, né? O que isso quer dizer, né? O que esse projeto quer dizer? Quer dizer que acabaria com a escala 6x1 e viria aí a escala 5x2. Você trabalha 5 dias e fica de folga 2. Seriam geralmente, né, os finais de semana. O projeto também ele tem aí a questão da redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Mas vale ressaltar que eles também incluíram que não haveria redução salarial com todas essas mudanças, com essa redução tanto de horas trabalhadas quanto com relação à própria escala de ser 5x2. Bom, a proposta ela já está prevista ali na PEC 8 de 2025, que é de autoria da deputada Érica Hilton. Agora a gente vê essa discussão, né? Essa aceleração que o presidente ele quer tentar fazer para que seja logo discutido a questão da escala 6x1 e quem sabe aí vir a aprovação e se tornar lei esse novo regime de trabalho para os brasileiros. Eu volto com você. Obrigada, Andresa. A respeito da escala 6x1, é um assunto muito debatido, né, desde 2024. No final ali de 2024 já vinha sendo debatido em relação a essa escala 6x1. Eu confesso que eu sou a favor da escala 5x2, visto que o trabalhador ele tem pouquíssimo tempo ali para organizar a vida dele pessoal e ter mais tempo de folga e não ser descontado ali no salário é excelente para qualquer trabalhador, né? Ainda ter essa redução aí desse período também que reduz aí o período trabalhista durante a semana para poder compensar também na folga de 2 vezes, né? Trabalhando 5, folga 2. Então, acredito que está sendo esperado por muitos trabalhadores desde o final de 2024. Eu sei que todos os trabalhadores estão bem atentos, que estão com a atenção voltadas a essa fim da escala 6x1. Agora a gente muda um pouco de assunto, vai trazer informação a respeito de operação, que é a Operação Sentinela. Porque o Ministério Público do Amazonas prendeu 2 policiais militares que são suspeitos de facilitar a fuga de 23 PMs custodiados no núcleo prisional da corporação no final do mês passado. A Operação Sentinela contou com o apoio da Diretoria de Justiça e Disciplina da corporação. Você vai conferir as informações e os detalhes na reportagem. A resposta veio em menos de um mês. Durante a Operação Sentinela, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma ofensiva contra irregularidades no sistema. O saldo da apreensão impressiona. Aparelhos eletrônicos, armas, coletes e até este drone foram tirados de circulação. Para a Promotoria de Justiça, que fiscaliza a atividade policial, não há dúvidas. A fuga ou a ausência de detentos, flagrada em uma revista surpresa, pode ter sido facilitada por quem deveria vigiar. Os 2 policiais presos na operação desta terça-feira realizavam a guarda dos 23 detentos que estavam custodiados aqui no núcleo prisional da Polícia Militar no final do mês passado. Mas o problema parece ser antigo e vizinho à unidade. Este morador, que vive sob o medo, preferiu não revelar o rosto. Ele relata um cenário de desordem e irregularidades que dominam a custódia da PM, principalmente aos finais de semana. Eu já moro aqui tem uns 18 anos já, eu vejo várias coisas deles aí que acontecem. Eles fogem lá por trás, como eu já lhe falei, e semana passada, no sábado, eles amanheceram todo dia bebendo. Eles pedem para uma vizinha aí guardar bolsa, guardar droga, guardar essas coisas. E de vez em quando eles ameaçam os vizinhos que eles trazem. Como que é a movimentação aí durante os fins de semana?
Fim de semana eles entram várias mulheres aí de noite, e de dia à noite não, só entram de noite. Aí elas ficam comprando bebida, ficam comprando droga para eles, e a música dele também é muito alto, é um barulho muito alto mesmo. A limpeza nos quadros avança. Além dos 2 policiais presos, o major Galeno Edmilson de Souza Jales já está atrás das grades desde o final de fevereiro. Ele era o homem à frente do núcleo prisional quando o esquema começou a desmoronar. A canetada final veio do executivo. No dia 11 deste mês, o governador Wilson Lima excluiu o major dos quadros da Polícia Militar. A decisão atende a uma recomendação da Procuradoria-Geral do Estado e do Tribunal de Justiça. O oficial, que havia sido reintegrado por uma decisão judicial provisória em 2017, perde agora a farda e o cargo em meio ao escândalo que abala a segurança pública. Aí você acompanhou as informações na reportagem do Gabriel Abreu sobre as informações dos policiais que facilitaram a fuga desses outros policiais militares. Agora a gente traz informação para você direto do estado do Acre, porque uma ação de rotina da Polícia Rodoviária Federal, ela terminou com a apreensão de mais de 70 quilos de drogas na BR-317. A ocorrência ela foi registrada durante uma fiscalização na rodovia. Vamos acompanhar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 77 quilos de skunk durante uma fiscalização na BR-317, no município de Chapuri, interior do Acre. A droga era transportada em um carro rebocado e 2 suspeitos foram presos em flagrante. Segundo a polícia, os agentes realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um veículo que rebocava outro. Durante a passagem por um redutor de velocidade, o dispositivo de reboque, conhecido como cambão, se soltou, o que obrigou os veículos a parar. Na abordagem, o motorista do carro rebocado tentou fugir, desobedecendo a ordem de parada, mas foi interceptado pela equipe. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversas caixas com entorpecentes dentro do veículo rebocado. O suspeito admitiu que transportava droga e recebeu voz de prisão no local. Ao todo, além da droga, foram apreendidos celulares e uma pistola de airsoft encontrada no porta-luvas do carro rebocador. Os envolvidos, os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Epitassolândia. As informações são da repórter Lunaira Valdez, que essas informações vieram direto do estado do Acre. Olha, agora a gente vai acompanhar os destaques do portal NSR News com a repórter Bárbara Fernandes. Boa noite para você que nos assiste aqui na NC News TV. Eu me chamo Bárbara e agora você confere as principais notícias do site ncnews.com.br. Começando nosso giro de notícias, o Ministério da Educação anunciou punições a cursos de medicina com baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Publicadas no Diário Oficial, as medidas atingem mais de 100 cursos em todo o país e incluem bloqueios do FIES, restrição de vagas e, em casos mais graves, suspensão de vestibulares. Entre as instituições afetadas estão a Universidade Newton Dins, a Universidade Estácio de Sá e a Universidade Anhembi Morumbi. O objetivo é elevar a qualidade da formação médica, mas o setor educacional questiona a falta de critérios claros na aplicação das sanções. Dando sequência ao nosso giro de notícias, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou ao STF um novo pedido para transferência para o regime de prisão domiciliar, alegando risco à saúde. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por crimes contra a democracia e recentemente foi internado na UTI de hospital em Brasília devido a uma broncopneumonia bacteriana bilateral. A equipe médica alerta para risco de novos episódios de broncoaspiração, que exigiram monitoramento constante. O relator Alexandre de Moraes vem negando pedidos similares, argumentando que a prisão já oferece assistência médica adequada. E para ter acesso a estas e outras notícias, o público pode acessar o ncnews.com.br. Volto com você. Bárbara Fernandes trazendo esses destaques
do portal NC News. Então aproveito também para você acompanhar essas e outras informações também lá no portal ncnews.com.br. Agora a gente traz informações a respeito do preço da gasolina, que está nas alturas e o consumidor ele precisa ficar atento para não ser enganado no posto. Uma lei estadual obriga os revendedores a serem claros se o preço divulgado for válido apenas para pagamento em dinheiro ou Pix. O posto é obrigado a avisar isso de forma visível. A Andresa Maria Cunha tem essas informações e os detalhes. Pois é, a Lei 5.366 de 2021, aqui do Amazonas, ela tem o objetivo de proteger os consumidores que vão até os postos de gasolina e se deparam com aquela prática de tem desconto no combustível, mas quando chega na hora de pagar, existe uma diferença de preço quando você vai pagar ali no cartão de crédito / débito. O que acontece? Essa lei prevê que os postos de combustíveis eles devem deixar bem claro e especificar que o preço de desconto é o preço no dinheiro ou Pix e colocar em alguma placa, em algum lugar, que há um adicional com o cartão, porque a gente sabe que a gente geralmente chega nesses lugares e só diz lá, ó, gasolina tá tanto, diesel tá tanto. E aí você vai naquela esperança, você consumidor, de que vai pegar esse desconto, né, essa, entre aspas, promoção, e na hora de pagar, por não ter esse recado claro, né, esse aviso bem explícito para você consumidor, você é pego de surpresa com essa questão dessa taxa extra, desse valor diferente na hora de pagar no cartão de crédito ou no cartão de débito. A gente tem que lembrar que a gente está no mês do consumidor, é um momento em que o PROCON ele visa aí a sua proteção e, em especial, dá essas informações, né, para que você fique atento, para que você reivindique os seus direitos na hora de fazer compras. E aí a Assembleia Legislativa, ela acaba relembrando dessa lei que existe desde 2021, para proteger você, em especial que dirige moto, que dirige carro, e aí é pego de surpresa. Vale ressaltar que você pode denunciar, né, se presenciar esse tipo de situação, até porque a lei prevê multa para os proprietários desses locais, né, desses postos de gasolina e afins onde tem a distribuição de combustíveis. Vamos lembrar, né, mês do consumidor, em qualquer lugar, se você vai comprar um sapato e que só tem uma placa e aí chega lá no caixa e o preço é outro, é a mais do que aquele valor que está na plaquinha, a gente já sabe, né, você, se for um consumidor bem informado, já sabe que isso não pode, é contra a lei do consumidor e você pode reivindicar isso. E aí a Assembleia vem relembrar para você que é motorista, para você que é proprietário de algum automóvel ou de alguma motocicleta, que você também tem esse seu direito assegurado de pagar o que eles estão informando, porque é até permitido ter ali preços diferentes, não há um problema, não existe nada que impeça os postos de gasolina, né, os postos de combustíveis, cobrar essa diferença, mas desde que isso esteja claro para o consumidor. Eu volto com você. Obrigada, Andresa. É por isso que o consumidor ele precisa estar sempre atento e olhar a respeito de todas as plaquinhas e ficar atento sobre o seu direito como consumidor. Olha, agora a gente retorna a falar sobre o imposto de renda, mas de uma forma um pouco diferente, porque a Receita Federal anunciou um tipo de cashback do imposto de renda para 2026. A medida ela beneficia contribuintes que não declararam o imposto em 2025 por não estarem obrigados, mas que tinham direito à restituição. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de pessoas devem receber os valores automaticamente em julho. O lote de pagamento deve somar 500 milhões de reais, com valor médio de R$ 125 reais por contribuinte. A medida anunciada pela Receita Federal busca corrigir uma situação que afetava muitos contribuintes. Em alguns casos, mesmo tendo direito à restituição, a pessoa acabava não recebendo
recebendo o valor porque não era obrigada a entregar a declaração do imposto de renda. Com o novo modelo, o próprio sistema da Receita Federal, ela vai identificar esses contribuintes e realizar o depósito automaticamente, desde que o CPF esteja regular e há uma chave Pix cadastrada. A medida também reflete um movimento de modernização do sistema tributário com mais uso de dados e tecnologia para simplificar processos e evitar que o contribuinte perca direito por questões burocráticas. Essas são as informações a respeito da Receita Federal e em relação também ao imposto de renda. Agora a gente muda um pouco de assunto, porque a atenção que você precisa depende muito do transporte coletivo aqui em Manaus. 2 linhas de ônibus vão ter o itinerário alterado a partir desta quinta-feira. A mudança ela atinge aí quem usa as linhas A204, que faz ali o trajeto Parque Mosaico e Arena, e a A205, que atende o Planalto e o Versalhes. Você vai acompanhar agora as informações na sua tela. Pois é, a partir desta quinta-feira, dia 19, tem aí alteração em 2 linhas de ônibus aqui em Manaus. Essa é uma informação da Prefeitura, onde eles mostram ali que o Instituto de Planejamento Urbano, né, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele fez a alteração nas linhas A204 e na linha A205. Hoje, a linha A204, ela faz ali o trajeto do Parque Mosaico, Planalto e Arena da Amazônia. E a linha A205 faz o trajeto Planalto, Versalhes, Parque Mosaico e Centro. Agora, eles vão aí acrescentar, né, vão aumentar a extensão onde esses 2 ônibus eles passam, para poder permitir que mais pessoas tenham acesso a estas 2 linhas, né, e também garantir que a população ela tenha possibilidades de conseguir trafegar de forma mais fácil, né, não ficar dependente só de 1 ou 2 linhas. Pelo menos é essa a explicação da Prefeitura para fazer as alterações. A partir de agora, essas 2 linhas elas vão ter ali esse novo trecho incluso, que vai passar pela Avenida José Moacir Taberga de Toledo, ou seja, o percurso vai ampliar. Isso quer dizer que vai alterar o resto? Não, é apenas literalmente a ampliação desse percurso, desse trajeto, dessas 2 linhas, que é a A204 e a A205. O IMU informa também que os guardinhas de trânsito eles vão acompanhar toda essa situação para poder verificar qual é o trajeto de fato, a demora que está sendo, para poder passar os relatórios para o Instituto e verificar se vai ser benéfico ou não para a população essa alteração. Eles também disseram que vão ter agentes, né, para poder ajudar as pessoas a entender como é que essa alteração está sendo realizada, aonde pegar o ônibus, por que pegar esse ônibus, para onde que ele vai. Tudo isso a Prefeitura informa que está sendo feito e será feito também a partir do dia 19, quando de fato a alteração passar a valer. Então, se você entrar no A204 ou no A205, não se assuste se o trajeto ficar um pouco mais longo, se ele passar ali nessa rua que é diferente do que você já faz todo dia. Não é um trajeto errado, o resto do percurso não mudou, é apenas uma inclusão desta avenida. Essas são as informações de momento e eu volto com você no estúdio. E agora a gente traz informações de Parintins, porque a missa em ação de graça marca a abertura dos galpões do Boi Caprichoso para o Festival de Parintins 2026. O repórter Marcondes Maciel tem as informações. O ato litúrgico foi um momento para reunir artistas, diretores, trabalhadores, conselheiros, colaboradores e sócios em um ato de fé, união e devoção, consagrando o início dos trabalhos que darão forma ao espetáculo do Azul e Branco na arena do Festival Folclórico de Parintins pelo Boi Caprichoso. É um canto de fé, é um canto
nasce da alma de um povo guerreiro. Após esse ato religioso, um dos grandes momentos é a entrada dos artistas em galpão. Para isso, a diretoria do Bumbá já organizou toda a estrutura em cada espaço para que todos possam entrar e fazer o melhor para o festival deste ano. Nós temos aí 13 equipes que vão estar trabalhando logo nesse mês, nesse finalzinho de março para começo de abril, onde nós vamos estar aí com um número de 300 colaboradores trabalhando direto na produção alegórica. E logo em seguida temos a segunda etapa, que é a abertura da parte de fantasia, os QGs, a outra etapa da produção e assim sucessivamente. E nesse momento a gente abraça todos, hoje vão estar todos aqui, os que começam agora, os que começam depois. E existe uma demanda muito grande de profissionais, esses profissionais hoje vão estar junto a nós nesse momento para que a gente possa fazer mais uma vez um grande espetáculo. A cerimônia religiosa foi presidida pelo padre Benedito Teixeira e auxiliado por diáconos. É o momento de a gente realmente pedir essa graça, a proteção de Deus, mas também, né, fazer essa reflexão sobre essa relação da fé, da cultura, dessa relação do festival também com a própria igreja, né, que deu início a tudo isso aqui. Então a gente quer pedir ao Senhor que realmente derrame suas bênçãos, que haja muita união dentro dessa associação do Caprichoso, né, que venha a vitória que nós esperamos, mas que seja realmente fruto, né, de um trabalho de união, de cooperação, né, entre os artistas e toda a diretoria e o grupo do nosso Boi Caprichoso. Todos os anos, o Boi Caprichoso realiza essa tradicional missa de abertura dos galpões de alegoria, marcando oficialmente o início da execução do projeto de arena, este ano com o tema Caprichoso, brinquedo que canta seu chão. A gente se reúne, né, todos os anos para pedir proteção a Nossa Senhora do Carmo, pedir a Deus que nos proteja em mais uma caminhada nesse trabalho árduo, né, nesse projeto lindo do Boi Caprichoso, para a gente resgatar esse título, né? E nada melhor do que começar pedindo essas bênçãos, nos reunindo aqui, pedindo orações para que tudo corra conforme a gente planejou e principalmente que haja harmonia, fraternidade e não haja acidente, né? Que é muita gente trabalhando com muitas máquinas e por cima, com estruturas grandiosas, e que a gente pede proteção em Nossa Senhora do Carmo para que façamos esse trabalho mais um ano grandioso para o Boi Caprichoso. Esse momento é um momento de a gente sentarmos, né, dar as mãos, nos unirmos em prol ao grande espetáculo que o Caprichoso vai apresentar esse ano, né? Uma diretoria competente, né, ao nome do nosso presidente José Moedo e toda a diretoria. E com essas informações direto de Parintins, que o Agora Amazonas fica por aqui, agradeço a sua audiência e também aproveito para deixar meu recado para você continuar nos acompanhando aqui no canal 10.2 e também ficar ali sempre conectado no portal ncnews.com.br, que você vai se manter muito bem informado. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.